Estimados irmãos e irmãs, homilia para o quarto domingo do tempo comum do ano B, Evangelho de Marcos, dia 31 de janeiro de 2021. Evangelho de Marcos 1, 21 a 28. É a narrativa dos discípulos com Jesus que entra na sinagoga de Cafarnaum e revelam um ensinamento de Jesus e uma ação de Jesus para libertar o ser humano do mal. A liturgia desse domingo, ela mostra que Deus não se conforma com os projetos de egoísmo e de morte que desfeiam o mundo e que escravizam os homens, propondo-lhes um projeto de liberdade e de vida plena para todos. Então, essa primeira ação de Jesus, depois de ter chamado os 4 discípulos para segui-lo, entram na sinagoga de Cafarnaum e os discípulos foram chamados para serem pescadores de homens. E eles vão pescar exatamente ali na sinagoga de Cafarnaum, não em um lugar de má fama, lugar dos pecadores públicos, entre os marginalizados da sociedade daquela época, mas vão exatamente na sinagoga daquela cidade de Cafarnaum. E ali entra nessa sinagoga para ensinar e agir. O ensinamento não é explicitado neste pequeno texto, como se o conteúdo do ensinamento de Jesus fosse dado simplesmente na ação ali realizada. Jesus liberta um homem do espírito do mal, traduzido melhor seria espírito impuro, tira-o, portanto, pesca-o para fora daquelas águas pescadores de homens. E começa o texto dizendo: na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Fica claro que Jesus não foi lá para participar do culto da sinagoga, dos sábados, mas foi lá para evangelizar, e evangeliza ensinando e agindo. É isso que o texto de Marcos está narrando. E o ensinamento de Jesus é diferente daqueles ensinamentos ali transmitidos pelos escribas. Vai até em direção oposta, porque Jesus quer libertar as pessoas, quer libertá-las das doutrinas antigas, dos costumes que observam por tradição, como diz no capítulo 6 de Marcos, tradição dos antigos, como, por exemplo, comer o pão com as mãos impuras. E Jesus vai responder a eles: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são mandamentos humanos. Exatamente ali, né, onde se ensinam as doutrinas, Jesus está evangelizando. A instituição se afastou, portanto, do espírito da lei, está longe de Deus, não só não produz, mas não tem possibilidade de produzir comunhão com Deus, mas até, ao contrário, impede a aproximação de Deus para aqueles que escutam e executam os seus ensinamentos. Daí que as pessoas reagiram diante desta pregação de Jesus. Todos ficavam admirados com os seus ensinamentos, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Com autoridade significa que Jesus ensina com mandato divino e não como os escribas. Porém, os escribas grammateis é que tinham um mandato divino para ensinar. Eles eram os teólogos oficiais do Sinédrio, o magistério oficial. Tinham uma importância extraordinária diante do povo. Acreditava-se, inclusive, que eles possuíam a própria palavra de Deus. Pois quando havia conflito entre a tradição oral e a palavra escrita, os escribas é que dirimiam a questão.
Agora, porém, as pessoas reconhecem em Jesus esse mandato divino e não em seus escribas, com autoridade. Evidentemente que não passará muito tempo para ter a reação, a resposta deste grupo. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, assim é traduzido. E este é o acidente que vai aparecer agora nessa pregação de Jesus. Aqui está, porém, uma denúncia séria que o evangelista faz. Eis que encontramos na sinagoga um homem possuído com um espírito impuro, anthropos en pneumati akatarton, impuro, algo que não poderia ocorrer. Isso significa, isso mostra que frequentar o lugar de culto, receber acriticamente os ensinamentos ali ministrados, torna o ser humano impuro. A impureza é o que torna o ser humano impedido de comunhão, de comunicação com Deus. O ensinamento da sinagoga pelos escribas não só não os colocava em comunhão de Deus, mas até era para isso um empecilho. Então, esse homem gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Estranho, é um homem, mas fala no plural. Que queres de nós? Este homem se sente ameaçado por Jesus. E por que fala no plural? Vieste para nos destruir? Quem é que Jesus estaria destruindo com os seus ensinamentos? Está destruindo exatamente uma categoria de teólogos. Está destruindo a fama desses teólogos, os escribas. Estes percebem logo a crítica aos seus ensinamentos, sentem ameaçada a fé que ensinavam pela observância da lei. Parece que este homem fala como porta-voz dos escribas. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O Santo de Deus era a expressão para indicar o Messias, que observaria fielmente a lei e depois a imporia aos outros. Jesus não aceita o diálogo, não entra no jogo. E Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então, o espírito mau, o espírito impuro, sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Cai sparaxan, sacudiu com violência. Sparasso, o verbo, que significa convulsionar, rasgar. A pessoa com o espírito impuro torna-se um trapo humano, um farrapo. Significa que, a um certo ponto da vida, encontrar o ensinamento de Jesus e ter que reconhecer que tudo o que se ensinou, todas as práticas religiosas que se acreditou, não só não permitiam a comunhão com Deus, mas até eram um empecilho. Reconhecer isso é encontrar-se rasgado, destruído, é ver-se como um trapo humano. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Ficam espantados, estupefatos, porque, como diz o evangelista,
encontraram um ensinamento novo, Didache Kainé. Novo significa não algo acrescentado no final, depois, etc. Mas o ensinamento de Jesus, novo, exatamente por uma qualidade que supera todo o resto dado anteriormente. O ensinamento de Jesus é a resposta de Deus a todas as perguntas que habitam o coração humano. As perguntas que cada um carrega dentro de si. O ensinamento de Jesus é este ensinamento novo que vem resolver as nossas questões existenciais profundas. E esse ensinamento é dado com autoridade, porque Jesus é quem tem o mandato divino para ensinar, e não os escribas. Ele manda até os espíritos impuros e eles obedecem. Jesus, nesse episódio, ordenou a mas é claro, a sua ação se alargou a todas as situações de impureza. Daí que, o último versículo do texto de hoje, a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Naturalmente, os escribas não ficarão com os braços cruzados diante disso, mas serão exatamente eles, os escribas, que acusarão Jesus de estar possuído pelo espírito impuro, em Marcos 3, logo em seguida. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Belzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Reação da elite religiosa, política e econômica daquele tempo. Como conclusão, poderemos dizer que fica muito claro a importância do ensinamento de Cristo, tantas vezes deixado de lado. A palavra anunciada na profecia vivida, com autenticidade, e que desafia a igreja e todos os fiéis a um compromisso sério e determinante. As pessoas ficam admiradas com a autoridade de Jesus, que manda nos espíritos maus e eles obedecem. Esta purificação ocorrida na sinagoga aponta para uma purificação da nossa vida em vista do profetismo, no modo do Papa Francisco, e não de aventureiros que usam o Evangelho para outros fins. A palavra do Evangelho é que nos põe no caminho de Deus. Caso contrário, também nós chegaremos a repetir aquela frase que sai da boca de Pedro depois da falência do discurso de Jesus, na mesma sinagoga de Cafarnaum, no Evangelho de João, no capítulo 6. E Pedro vai, depois do desafio, querem ir embora também? Pedro vai dizer a Jesus: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna e nós cremos que tu és o Santo de Deus. Sem a palavra do Evangelho, sem a importância do ensinamento do Evangelho, a quem iremos? Segundo ponto, a doutrina nova de Cristo não é uma narrativa entre outras, como se os fatos não fossem importantes. Não é uma narrativa para acomodar e ajeitar interesses escondidos. É uma força criadora e libertadora. A palavra de Cristo tem força criadora. Nós temos necessidade de exterminar os demônios secretos que temos dentro de nós. E que o Papa Francisco pede no Evangelii Gaudium, em vista de uma renovação eclesial, e que vai apresentar logo em seguida os obstáculos para essa renovação eclesial, que chama de mundanismo espiritual. Buscar
a verdadeira doutrina de Cristo, não teatros ou liturgias. Terceiro, colocarmos mais tempo disponível para a escuta da palavra, porque ela traz uma novidade e a força para a mudança. Anunciar o Evangelho que foi ouvido antes, meditado antes, rezado antes, posto em prática, junto com Jesus. A palavra de Jesus tem eficácia. Ela não morre quando é pronunciada. Ao contrário, é exatamente no momento em que ela é pronunciada que começa a viver. Quantas vezes uma palavra venenosa não deixa um rastro de ódio e rancor, ao que se prolonga por anos e anos. Força da palavra negativa. A eficácia da palavra positiva do Evangelho, que vai salvar os pobres e marginalizados, deve deixar a marca em nossas vidas e na vida dos outros. Pois só essa palavra permitirá ver, reconhecer, encontrar o autêntico rosto de Jesus. Um bom domingo a todos.